Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos artigos mais poderosos e, olha, talvez um dos menos conhecidos da nossa Constituição. É uma única frase, mas que funciona como um verdadeiro escudo para a vida de todos nós. Vamos pensar nisso. Existe sim um superpoder quase secreto na nossa Constituição, que foi criado justamente para impedir que o caos jurídico tome conta da nossa vida. Mas que poder é esse? A resposta é surpreendentemente simples, mas o impacto é gigantesco. E tá aí, artigo 5º, inciso 36. À primeira vista parece uma frase de lei, né, meio burocrática, bem direta. Mas por trás dessa simplicidade toda se esconde uma das garantias mais fundamentais da nossa sociedade. Para entender o poder disso, vamos imaginar o que aconteceria se essa frase não existisse. Imagina só esse cenário. Um investimento totalmente legal, feito anos atrás. Um planejamento de vida foi baseado naquilo. Aí, do nada, uma nova lei muda as regras do jogo e, de forma retroativa, diz que aquele investimento agora é ilegal. Todo o patrimônio perdido. Ou então vamos para a vida pessoal, um casamento, uma união familiar construída debaixo de uma lei, válida por décadas. E aí uma nova legislação aparece e simplesmente dissolve essa união, contra a vontade das pessoas. A base da vida familiar simplesmente desfeita. E por fim, imagina ganhar uma batalha judicial que durou anos. A decisão é final, o tempo passa, e então uma nova lei permite que aquele caso, que já estava encerrado, seja reaberto e a vitória seja revertida. Seria o colapso total da confiança no sistema. É exatamente esse caos que esse artigo impede. Então vamos para a nossa primeira parte, o artigo mais poderoso. Vamos entender por que essa frase que parece tão simples tem uma força tão grande. E a resposta, olha, está na própria arquitetura da Constituição. A resposta está toda nesse conceito aqui, cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Significa que essa regra é tão essencial, tão fundamental, que ela não pode ser modificada ou removida. Ponto. Nem mesmo o Congresso, com uma emenda constitucional, pode enfraquecer essa proteção. Ela é permanente. O que faz esse artigo ser um peso pesado, então, é uma combinação de fatores. Primeiro, ele está no artigo 5º, que é o coração dos direitos fundamentais. Segundo, ele é protegido como cláusula pétrea. E o mais importante, ele existe para proteger a nossa liberdade individual contra o poder do Estado. E, no fim das contas, para garantir que o passado não possa ser reescrito por um governo ou legislador do momento. Isso nos leva direto para a nossa segunda seção, um escudo constitucional inquebrável. Esse escudo se apoia numa tríade fundamental, em 3 pilares específicos que a gente vai analisar um por um agora. O primeiro pilar é o direito adquirido. Pensa nele como um direito que já foi conquistado, já foi exercido e que agora faz parte do patrimônio jurídico de alguém. Pode ser um bem material, como uma casa, ou um status como o de aposentado, por exemplo. E aqui, olha, tem uma distinção que é crucial. O direito adquirido é protegido porque ele já é seu, já faz parte do seu patrimônio. Agora, uma expectativa de direito é outra coisa. É só uma possibilidade, uma esperança. A lei pode sim mudar e afetar a esperança de que algo aconteça no futuro, mas ela não pode tirar aquilo que já foi conquistado. Vamos para o segundo pilar, o ato jurídico perfeito. Esse conceito protege ações, contratos, negócios, qualquer coisa que foi totalmente finalizada, seguindo as regras da lei que valia no passado. Se o ato foi válido e completo naquela época, ele continua válido para sempre. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Um contrato que foi assinado e cumprido lá no passado é um ato perfeito, está protegido. Agora, uma negociação que ainda está rolando, que não terminou, bom, essa sim pode ser afetada por uma nova lei. A proteção só vale para aquilo que já foi finalizado, consumado. E, finalmente, o terceiro pilar, a coisa julgada. Esse é um termo jurídico que significa uma coisa bem simples. A decisão do juiz se tornou final e imutável. Não tem mais possibilidade de recurso. A discussão sobre aquele caso específico está encerrada para sempre. A distinção aqui é a finalidade. Uma decisão da qual ainda se pode recorrer está, digamos, viva no sistema. E pode sim ser influenciada por mudanças na lei. Mas a coisa julgada é o ponto final. É a garantia de que uma vitória na justiça não vai ser desfeita no futuro por uma simples canetada do legislador. Juntos, esses 3 conceitos formam a tríade de proteção. Mas por que ela é tão importante? Qual é o grande propósito por trás de tudo isso? E é aqui que a gente enxerga o quadro completo. Essa regra não é um mero detalhe técnico.
Ela é a base da ordem social. Ela garante segurança jurídica para que a gente possa confiar na lei. Garante previsibilidade para que seja possível planejar o futuro. Protege contra a arbitrariedade do Estado e, o que é crucial, impõe um limite ao poder legislativo. Garante um governo de leis e não de vontades passageiras. Ok, a teoria a gente entendeu. E isso nos leva a uma questão fundamental. Por que esta regra importa no dia a dia? Vamos ver alguns cenários do mundo real para a gente ver esse escudo em ação. Primeiro caso, a propriedade. Alguém compra um terreno, paga por ele, registra. A propriedade passa a ser um direito adquirido. Anos depois, uma nova lei muda as regras. Não importa. A lei não pode voltar no tempo para tirar um direito que já foi consolidado no patrimônio da pessoa. Segundo caso, o casamento. A união foi celebrada e consumada de acordo com as leis da época. Foi um ato jurídico perfeito. Uma lei futura pode até criar novas opções, como o divórcio, mas ela não pode invalidar ou dissolver retroativamente aquele ato que foi válido quando aconteceu. A validade do passado é preservada. E o terceiro caso, a justiça. Um processo judicial sobre uma herança termina, a decisão se torna final, imutável. Anos depois, a lei de herança muda. Mesmo que a nova lei seja, digamos, mais justa, ela não pode reabrir um caso que já foi encerrado e que está protegido pela coisa julgada. O ponto final da justiça tem que ser respeitado. Chegando ao final dessa análise, fica muito claro que a proteção do passado não é só uma formalidade, né? É a própria fundação sobre a qual a gente constrói a confiança no sistema jurídico. Então, recapitulando, a arquitetura da proteção é muito clara. A fundação, um artigo que não pode ser alterado. O que ele protege? Nosso patrimônio, nossos contratos e as decisões judiciais. O propósito? Criar uma sociedade estável e previsível. E o resultado disso tudo? Um governo limitado pela lei, não por caprichos. E para encerrar, fica esta reflexão. Ao garantir que o passado é estável e não pode ser alterado por um capricho, a Constituição não está apenas olhando para trás. Na verdade, ela está nos dando a segurança e a previsibilidade que a gente precisa para que todos nós possamos planejar, investir e construir nossas vidas com confiança no futuro.